Você está à espera de um príncipe encantado para ter uma relação dos sonhos? Pois é sobre esse tema que nós vamos falar hoje em nosso canal. Se você quer saber um pouco mais sobre relações afetivas, eu digo para você assistir esse vídeo que eu dou dicas bacanas. Vamos ver. O encanto e desencanto das relações afetivas. Quando a gente fala de encanto, é bacana, né? Você encontra a pessoa na balada, encontra a pessoa numa festa, encontra a pessoa num lugar onde você costuma ir, e aí você sente a energia daquela pessoa. A energia que te encanta, o cheiro, é tão bacana, né? Esse momento quando a gente tá no despertar, o feromônio, né? Sobe e tudo fica mais bonito, mais leve, aí vem a paixão. O encantamento é muito interessante. Eu digo que há uma mágica, uma magia mesmo, quando há um encantamento na relação. A pessoa que vem, às vezes, no teu trabalho, trazer uns papéis e coloca em cima da sua mesa e você olha, encantamento, nossa, esse seria o homem da minha vida, né? Uma mulher que passa, né, que cruza com você no elevador todos os dias quando você vai para o trabalho e ainda ajeita o cabelo quando está no elevador e você, essa é a princesa que eu queria para mim, né? Quando, na verdade, tudo isso é encanto das máscaras que a gente vive socialmente. Quando, na verdade, quando os desencantos vêm, é exatamente quando a gente começa a conhecer um pouquinho mais da essência do outro. Quando eu falo de relacionamento, gente, eu gosto sempre de frisar e falar sobre encanto e o desencanto. Eu digo que no início da relação é encanto, assim como há também quando a gente conhece alguém que a gente se encanta e depois a gente vai conhecendo as falhas do outro também. Mas olha só que interessante, quando você está no processo de encantamento, que é necessário para você poder, né, é energia vital para você movimentar, você encanta, mas o grande desafio é você estar bem emocionalmente para você conseguir controlar, ou melhor, equilibrar quando você desencantar. Porque tudo desencanta. Então, encanta para desencantar e depois vem uma outra estruturação, que nessa estruturação é onde você descobre se realmente você ama ou não a pessoa, tá? Vamos lá, por parte. O encanto, você encontrou a pessoa, tá ali paquerando, namorando, né? Todo mundo curtindo, tudo é muito lindo, tudo é maravilhoso, o cheiro do outro, depois o outro esquece já de colocar o perfuminho que colocava toda vez para te encontrar, esquece esquece de ter toda a gentileza também que tinha no início para poder conquistar, porque ele já conquistou, né? Ou ela também já conquistou, então acaba por muitas vezes de fazer aquilo que no início do encanto a pessoa fazia. E o mais sensível da relação, né, se houver um mais sensível, o que acontece? Começa a ter as cobranças, começa a ter pelo menos, você fazia isso quando me paquerava, quando a gente estava no início do namoro, tal, tudo. Mas claro, a pessoa acaba fazendo isso, tem gente que consegue fazer isso pro resto da vida, né? É mais difícil, mas tem esses, né, Lorde mesmo que consegue fazer isso. Tem essas meninas mais sensíveis que conseguem também dar toda a atenção. Então, quando há o desencanto, é quando a gente percebe que dentro da relação a gente já começa a perceber o defeito do outro, começa a perceber o que é que o outro tem de desafios na vida dele, para ele mesmo aprender e ele conseguir pular essas etapas, e aí começa essa observação, né, da relação. Só que nesse desencanto, gente, aí que vem o processo mais gostoso. Eu gosto desse desencanto, porque o desencanto é quando a gente percebe e a gente começa até de uma certa forma a perceber quais são os elementos e ferramentas que o outro tem para poder me ajudar naquilo que eu preciso, ou seja, na minha dificuldade, ou que a gente pode chamar naquela fraqueza, sabe, no meu pontinho ali de dificuldade. Então, na relação, se a gente consegue trazer um equilíbrio e estruturar bem, a gente consegue trazer esse bocalzinho e a caneta que protege um ao outro. E isso sim é uma relação de conversa, uma relação equilibrada, onde os dois vão trocando e vão percebendo que tem o mesmo propósito. Numa relação precisa ter um propósito. Qual é o propósito da tua relação? Né? Qual é o propósito que a tua relação tem? Ela está no propósito onde os dois estão caminhando, mesmo que os dois estejam em movimentos diferentes, mas que se encontram, ou estão cada um dentro do seu movimento, um pensando em ir para Bolívia, outro pensando em ir para o Chile, o Chile é perto, mas pensando em ir para os Estados Unidos, enfim. Qual é o propósito da relação? Se vocês encontram esse propósito da relação, o que acontece? Vocês formataram um propósito
E os dois estão aqui, mesmo que em momentos diferentes ou afastados, mas esses afastamentos de trabalho, um trabalha como no escritório, outro trabalha com terapias, ou é psicólogo, ou é médico, enfim, mas pelo menos vão procurando encaixar, né, o propósito. Se tem um propósito, ambos vão trabalhar a estrutura, que é a base da relação, para que chegue nesse propósito, que é o propósito dessa felicidade, de estar bem com vocês. Por quê? A gente fica esperando muito, quando estiver isso eu vou ser feliz, quando estiver isso eu vou estar bem na minha relação, quando na verdade não vai existir nunca. A gente tem que procurar estar bem agora. Se a gente estiver bem agora, gente, a gente consegue trazer um enraizamento, consegue trazer uma base, uma estrutura, e aí quando há esse desencanto, sabe o que vai acontecer? Nada, porque você não criou expectativa, simplesmente você vai continuar amando, vai continuar bem na relação, por mais que tenha um momento de dificuldade, sim, porque a gente é humano, estamos aqui nessa experiência de humanos, então a gente vai ter os desafios sim, um com o outro, não ter briguinhas ou situações que discordam naturalmente, mas o que não pode é deixar isso ser o crucial de uma relação. Aí sim há problemas, aí sim há desestruturação. E quando há o primeiro desencanto, o segundo, o terceiro, o outro, a pessoa pode simplesmente falar, nossa, a pessoa tem esse defeito, mas eu gosto dela mesmo assim. Então ela tem essa dificuldade, mas eu vou junto ali com ela, ensiná-la ou então dar força, porque ela pode também me auxiliar nessa situação que eu tenho também dificuldade. Se você estiver com as suas emoções equilibradas, você vai conseguir ter uma relação, provavelmente, sem criar tantas expectativas e trazendo um enraizamento e, ao mesmo tempo, uma estruturação nessa base para que, quando acontecer o desencanto, você esteja muito tranquilo, muito tranquila, aproveitando o que há de melhor numa relação afetiva. Dessa forma, você consegue ir aos poucos estruturando seu relacionamento para que você consiga ser feliz. Espero que tenha ajudado essas dicas. Eu desejo vida, saúde, felicidade e caminhos abertos para você. Se você gostou desse vídeo, clica aqui embaixo, se inscreva em nosso canal, dê o seu like ou dislike, deixe o seu comentário também, o que você gostaria de saber um pouco mais sobre relações afetivas ou qual tema que você gostaria que a gente abordasse aqui em nosso canal Filho das Estrelas. Muita paz para todos. Namastê.